Olá, graça e paz a todos. Sobre a série das bem-aventuranças do livro do Apocalipse, hoje eu falarei sobre a terceira bem-aventurança, os que aguardam a segunda vinda de Cristo em santidade e pureza de coração. Mas antes de continuar, por gentileza, clique em gostei e inscreva-se, caso ainda não seja inscrito. Ative também o sininho de notificação para ser notificado assim que postarmos o próximo vídeo. Desde já, muito obrigado. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam a sua vergonha. Apocalipse, capítulo de número 16, versículo de número 15. De modo bastante claro, a Bíblia Sagrada nos adverte sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando ele veio a primeira vez, há mais de 2000 anos atrás, foi para resgatar a criatura e colocá-la em contato com seu Criador. A raça humana havia se distanciado de Deus por causa do pecado, que é transgressão da lei de Deus. O ser humano estava impedido de se aproximar de Deus por causa do abismo chamado pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos capítulo de número 3, versículos 10 ao 12. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seu caminho há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos capítulo de número 3, versículos 13 ao 18. Estávamos perdidos, distantes de Deus, escravizados pelo pecado, condenados ao inferno e sem condições de nos salvar. Para sermos salvos, era preciso que alguém sem nenhum pecado morresse no lugar dos pecadores, já que a pena do pecado é a morte, e não havia em todo o planeta ninguém completamente livre do pecado para salvar os pecadores. Foi por isso que Jesus Cristo veio, o próprio Deus que se fez carne. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículos do 1 ao 3. E no versículo de número 14, nós lemos assim: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio resgatar a criatura caída para o Criador, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10. Veio para ser o sacrifício perfeito para nos livrar da condenação do pecado. Veio para quitar a dívida do pecado que tínhamos com Deus. Veio para restaurar a nossa conexão com Deus. Veio para nos levar de volta para os braços do Pai. Ele se entregou como sacrifício em nosso lugar. Foi humilhado publicamente, chicoteado até sangrar. Ele levou 39 chicotadas com azorrague romano, que cortavam, literalmente cortavam o seu corpo e jogavam pedaços de carne e sangue no ar. Colocaram uma coroa de espinhos, com espinhos pontiagudos, que perfuravam
a sua testa e a sua cabeça. Ele foi pregado na cruz e na cruz ele entregou, doou voluntariamente a sua vida no meu e no seu lugar. O colocaram numa sepultura, mas no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. E antes de partir de volta para o céu, ele prometeu voltar para buscar os seus seguidores. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículos 2 e 3. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 27. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, versículos 32 e 33. O apóstolo Paulo também falou sobre a segunda vinda de Cristo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 16 e 17. Com esse pano de fundo, podemos entender melhor a terceira bem-aventurança do livro do Apocalipse. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse, capítulo de número 16, versículo de número 15. Será bem-aventurado, será muito feliz, em primeiro lugar, aquele que reconhece a sua natureza de pecado. Em segundo lugar, aquele que se arrepende dessa natureza pecaminosa. Em terceiro lugar, que confessa os seus pecados a Jesus e o recebe em seu coração como seu Senhor e Salvador pessoal. Em quarto lugar, tem consciência que ele vai voltar a qualquer momento para buscar os seus escolhidos. Em quinto lugar, se mantém vigilante e preparado para esse encontro com o Senhor Jesus. Se você seguir esses conselhos, não será surpreendido, desprevenido ou, como diz o texto, não será surpreendido em sua nudez espiritual. Que você seja esse servo ou essa serva de Deus, vigilante, que aguarda com grande expectativa a volta do nosso Mestre. Muito obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.